A zona do rebaixamento vai interferir diretamente na briga pelo acesso na Série B. Os times que lutam contra o rebaixamento vão enfrentar os times que lutam pelo acesso e isso pode mudar completamente a história da Série B. Vamos ver por que isso pode acontecer e quais times estão mais ameaçados. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, cara, seja bem-vindo ao Torcedorismo. E é isso mesmo que você ouviu, cara. Os times da zona do rebaixamento vão ter influência direta no acesso. E por que eu tô gravando esse vídeo agora? Primeiro a gente vai falar sobre o que cada time precisa fazer para escapar do rebaixamento e como isso vai mudar. Eu não tô dizendo que pode, mas vai mudar a briga pelo acesso na Série B, cara. Os times da zona do rebaixamento estão melhorando, por isso que eu tô gravando esse vídeo agora. Eles estão subindo de produção, eles estão em excelente fase, eles estão voltando a vencer e os times lá de cima, alguns deles estão perdendo produção. Então os gráficos indicam, né, as estatísticas e os jogos indicam que os times da zona do rebaixamento estão jogando melhor que alguns times que estão jogando lá no alto da tabela e não é exagero falar isso. A gente vai ver a tabela de cada time que briga contra o rebaixamento e os times que eles vão enfrentar na briga pelo acesso também. Então se inscreve aqui no canal, cara, deixa sua curtida nesse vídeo, vambora. Não deixa de se inscrever, cara. Eu falei rapidinho, mas a sua inscrição é muito importante, tá? Você é muito bem-vindo aqui no canal. Então, meu camarada, assim está a tabela da Série B. Lembre-se que nessa tabela aqui a pontuação fica nesta lateral, onde tá passando a mãozinha do mouse aqui, ó. Pontos, tá vendo? Aqui é o número de jogos, não vai se confundir, senão todo mundo tava empatado na tabela, né? O número de pontos está aqui do lado. E a gente vai aqui para a parte de baixo da tabela. O Paysandu já foi de base, né? O Paysandu já está rebaixado matematicamente. Agora, Volta Redonda, tá quase lá, né? Tá 4 pontos atrás do Botafogo, pode ser rebaixado na próxima rodada, mas o Volta Redonda, faltando 3 jogos, ainda tem chance de escapar, precisa vencer os 3 jogos. O Amazonas tem muita chance de escapar, pode sair da zona do rebaixamento já na próxima rodada. O time do Atlético também acabou de entrar na zona do rebaixamento, pode sair. Botafogo também tem chances de ser rebaixado, assim como o Ferroviária. E minimamente América e Operário ainda tem chances de serem rebaixados também. Minimamente os dois, tá? Então, mas foca nesse América aqui principalmente, tá? Foca no América porque ele ainda tem mínimas chances de ser rebaixado. Agora vamos pular ali pro que o Volta Redonda precisa fazer e o que o Volta Redonda pode influenciar na briga pelo acesso. O Volta Redonda tá aqui na 19ª posição. Precisa somar os 9 pontos que ele chegaria. Ó, o Volta Redonda somando todos os jogos, vencendo todos os jogos, ele chegaria aos 43 pontos, certo? Igualaria o que o Operário tem hoje e improvável que outro time chegue a 43 pontos dentre esses aqui, entre Amazonas, Atlético e Botafogo. A Ferroviária é possível, mas esses outros 3 times aqui, se o Volta Redonda chegar lá, é improvável que eles cheguem. Então Volta Redonda escaparia do rebaixamento vencendo todos os jogos. E o Volta Redonda é um dos que mais vai influenciar na briga pelo acesso. Ele vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena, é o próximo jogo já do Volta Redonda. Então o Volta Redonda tem que ir para vencer. Volta Redonda, a estratégia do Voltaço geralmente é esperar o seu adversário e focar num contra-ataque. Apesar, tá, do Volta Redonda ter uma posse de bola muito alta, é um dos times com mais média de posse de bola. Só que ele fica... Ele tenta o contra-ataque com a posse de bola, né? Uma estratégia estranha, né? Mas ele fica rondando bola ali na linha de zaga e quando aproveita ali um espaço, quando aparece um espaço, ele tenta aproveitar. Volta Redonda gosta muito da posse de bola, mas geralmente joga no erro do adversário, mesmo com a posse de bola, tá? Então o Voltaço vai pegar o Atlético, vai precisar vencer, vai precisar ir para dentro do Atlético. Então isso aqui já pode, ó, o Atlético hoje é o 4º colocado. Isso já pode influenciar, caso o Volta Redonda tire 1 ponto, né? Do Atlético, empate com o Atlético, tire 2 pontos, né, dessa soma do Atlético, isso já pode mudar o G4 na próxima rodada. E o Volta Redonda ainda pega a Chapecoense, ou seja, o Volta Redonda vai ser um marco nessa luta pelo acesso, tá? Ele pega 2 times do G4 nas próximas rodadas, ele precisa vencer os 2 para ter chances de escapar. Na última rodada ele pega o Vila Nova, que não briga por acesso, e o Vila já não tem mais nada para fazer, então aqui Volta Redonda também precisa vencer, mas já não mexeria ali com a briga pelo acesso. Mas esses 2 jogos aqui do Volta Redonda vão ser muito importantes. O Volta Redonda, cara, dentre os times que estão brigando contra o rebaixamento, é o que tá jogando o pior futebol. Ele não entra naquela classificação dos times de baixo que estão jogando melhor, que estão jogando melhor do que os times de cima, né?
Português mandou saudade, mandou lembranças. Então, cara, o Volta Redonda não tem muita perspectiva de vencer esses dois times, só que pode complicar a vida deles. Um empate aqui, principalmente contra o Atlético, já poderia complicar a vida do Furacão. A Chape tá mais encaminhada do que o Atlético, né? Tem mais pontos do que o Atlético, então... E a Chape já pode chegar aqui nessa rodada com 61 pontos, por exemplo. Mesmo a Chape perdendo pro Volta Redonda, pode ser que a Chape não perca a sua vaga na Série A do ano que vem. Mas isso aqui pode influenciar na briga pelo título também. Então Volta Redonda vai influenciar tanto na briga pelo acesso quanto na briga pelo título, obviamente além da briga contra o rebaixamento, né? Então o Voltaço vem em má fase, 3 derrotas seguidas, mas vai ter que jogar a vida, principalmente no próximo jogo diante do Atlético, e a vida contra a Chapecoense. Então Volta Redonda vai influenciar diretamente, e para escapar ele precisa vencer os 3 jogos que lhe restam, tá? O Amazonas vem se recuperando, né? Venceu o Cuiabá, talvez tenha sido o melhor jogo do Amazonas aí na Série B. O Amazonas, cara, ele precisa também vencer todos os jogos. Ele chegaria a 44 pontos e sem dúvida nenhuma escaparia do rebaixamento se ele vencer os 4 jogos. O Amazonas, cara, ele pega Botafogo, é confronto direto, pega o Paysandu que já tá rebaixado, então assim, são 2 jogos possíveis do Amazonas vencer, e em questão de acesso, na última rodada ele vai pegar o Curitiba. Talvez o Coxa já tenha o acesso garantido nesse momento aqui, tá? Mas o Amazonas chegando vivo nessa rodada, né, tentando ainda permanecer na Série B pro ano que vem, o Amazonas poderia mexer com o título aqui. Além do acesso, né? Pode ser acesso caso o Curitiba tropece, né? Aconteça uma conjunção astral e o Curitiba tropece nos 2 jogos anteriores ao Amazonas. Isso aqui pode mexer com o acesso também. Mas tratando da realidade, que é o que a gente geralmente faz aqui no canal, né? O Coxa deve chegar aqui já com acesso garantido, e esse jogo aqui pode ser ali um divisor de águas na questão de título. O Amazonas pode decidir título, né? Para quem vai ficar o título caso ele chegue vivo aqui. E o Amazonas tem uma tabela possível de vencer, tá? Ele tem 2 jogos fora de casa, mas um é confronto direto diante do Botafogo. Então ele vencendo, ele passa inclusive o Botafogo na tabela, tá? Ele ultrapassa o Botafogo, pode até terminar fora da zona do rebaixamento, depois pega um Paysandu já rebaixado, e aí na última rodada chegaria vivo contra o Coxa, podendo modificar principalmente essa tabela de títulos. Mas o Amazonas também tem que vencer todos os jogos da Série B para escapar, tá? Então o Atlético, cara, o Atlético é o que vem em pior fase, tá? O Amazonas está melhorando o seu desempenho, mas o Atlético piorou muito, tá? Quando você vê aqui a tabela do Atlético, ó, nos últimos 8 jogos ele venceu apenas um. Venceu apenas o Operário no Germano, aquele 4-1, que foi meio que um ponto fora da curva dessa reta final de Série B do Atlético, né? São as 5 derrotas em 8 jogos. Então o Atlético não vem numa fase boa, vem numa péssima fase, inclusive, e vai enfrentar na próxima rodada a Ferroviária, que é um confronto direto. O Atlético acabou de entrar na zona do rebaixamento. Se vencer esse jogo, ele sai da zona do rebaixamento porque ele ultrapassa a Ferroviária. Então só depende do Atlético escapar do rebaixamento. Ele precisa vencer a Ferroviária. Ele precisa de mais 2 vitórias, o Atlético, tá? Ele precisa vencer a Ferroviária, depois ele enfrenta o Coxa e enfrenta o Paysandu na última rodada, o Paysandu já rebaixado. Então, escapar do rebaixamento para o Atlético é vencer os 2 jogos em casa, vencer a Ferroviária e vencer o Paysandu. Esse jogo aqui diante do Curitiba é aquele que eu te digo que mexe com acesso. O Coxa aqui provavelmente ainda não estará com acesso garantido, então aqui o Atlético pode prejudicar um pouco a vida do Curitiba. Se o Atlético vence o Coxa no Couto, vai deixar o Curitiba desesperado para enfrentar o Amazonas na última rodada. E o Atlético aqui vai chegar precisando de ponto com toda a certeza do planeta. O Atlético vai precisar, então ele vai desesperado pro Couto Pereira, pelo menos precisando de um ponto e quiçá vencer esse jogo. Então esse é um dos jogos, tá, que pode mexer com acesso ainda, que o Curitiba ainda não deve ter o acesso garantido aqui, e caso o Curitiba perca, isso aqui torna a vida do Coxa um inferno. Então o Atlético chegando vivo aqui vai dificultar muito esse jogo para o Curitiba dentro do Couto. Pode ser o jogo do acesso do Coxa, pode ser até o jogo do título do Coxa, mas o Atlético vai para tentar jogar água no chope da rapaziada coxa branca. Então esse jogo aqui vai mexer tanto com a zona do rebaixamento quanto com o acesso, tá? E o Atlético vem desesperado. Nunca subestime o que um time desesperado pode fazer em campo, tá? Nunca subestime, mas o Atlético para escapar só precisa de mais 6 pontinhos, tá? O Botafogo, rapaziada, esse é o que vive a melhor fase, tá jogando melhor até do que Criciúma e Goiás, tá? Minha opinião,
Bota aqui a sua opinião aqui embaixo, mas pra mim ele tá jogando melhor que Criciúma, Goiás e Novo Horizontino. Nesse momento o Botafogo tá do jeito dele. Óbvio que tecnicamente esses outros três times são melhores, os jogadores tecnicamente são melhores, mas como time, né, coletivamente o Botafogo está mais concentrado do que esses outros 3 times que brigam no alto da tabela. O Botafogo vem aí de 5 jogos de invencibilidade, acaba de sair da zona do rebaixamento e respirar. O Botafogo vai enfrentar o Amazonas na próxima rodada, então é um jogo que pode deixar o Pantera muito mais tranquilo. Vencendo esse confronto direto, eles seguram o adversário, praticamente rebaixam o Amazonas e ainda vai ali a 41 pontos, pode terminar até na 15ª colocação, dependendo do resultado de Ferroviária e Atlético. Então esse jogo aqui é importantíssimo para as pretensões do Botafogo de permanecer na Série B. É vencer ou vencer esse jogo. Só que o Botafogo já está com 38 pontos, então ele precisa apenas de uma vitória e 2 empates. Isso já salva o Pantera. Ou 2 vitórias e 1 derrota. Isso também salva. Pode ser que ele se salve só com uma vitória? Pode ser. Uma vitória e um empate? Pode ser, mas não é garantido. É melhor chegar nos 43 pontos, tá? É mais seguro. Então esse jogo aqui é um confronto direto. Esse jogo aqui é o que vai mexer e muito com o acesso, tá? O Botafogo pode ser o responsável por tirar o Criciúma da briga pelo acesso, tá? O Criciúma nesse momento ele precisa somar aí todos os pontos, ele precisa vencer todos os jogos para conquistar o acesso. E se o Botafogo arrancar, você tá vendo aqui, cara, o Botafogo vive grande fase, não perde as 5 rodadas. Se ele empatar esse jogo com o Criciúma fora de casa, ele tira as chances do Criciúma de subir. Então o Botafogo vai ser muito importante nessa briga pelo acesso também, obviamente além da briga contra o rebaixamento. Então esse jogo aqui entre Criciúma e Botafogo é o que vai mexer nas 2 pontas da tabela. O último jogo entre Botafogo e Avaí, pro Avaí já não deve valer mais nada, mas pro Botafogo vai valer muito. Então é vencer esse jogo. Cara, pro Botafogo é vencer Avaí e vencer o Amazonas, tá? São jogos ali que na tabela dá pra contar com vitória. Os 2 jogos em casa, o Botafogo vencendo, ele escapa do rebaixamento. Tá próximo, tá? Inclusive o Botafogo, dentre os times que estão jogando lá embaixo, fora o América Mineiro, o Botafogo é o que tá jogando o melhor futebol, tá? Botafogo e América. Pulando agora pra Ferroviária, que tem uma tabela bem complicada, tá? Ela pega o Atlético fora de casa no confronto direto. E como eu falei pra vocês, se a Ferrinha perder esse jogo, ela pode entrar na zona do rebaixamento, tá? A Ferrinha tá com 40 pontos já, precisa só de uma vitória para escapar, ou 3 empates. A Ferrinha só precisa de mais uma vitória, pode escapar já vencendo o Atlético. Primeiro segura o Atlético lá atrás, bota 6 pontos de vantagem pro Atlético e vai aos 43 pontos. Então esse jogo aqui já pode selar a vida da Ferroviária, mas também pode complicar de vez. A Ferroviária perdendo esse jogo, Botafogo e Atlético, né, vencendo na rodada, a Ferroviária termina a rodada na zona do rebaixamento. Então, jogo importantíssimo. A Ferroviária precisa pelo menos de um empate, tá? Um empate nesse jogo aqui é um bom resultado para a Ferrinha. Esse é o jogo que vai decidir briga por acesso e zona do rebaixamento, tá? A Ferroviária pega o Atlético em casa e o Atlético ele vem em grande fase. Como eu falei, o Atlético não pode perder para ninguém e a Ferroviária, dependendo do resultado contra o Atlético, pode depender de uma vitória aqui. Ela pode entrar nesse confronto contra o Furacão precisando da vitória, precisando vencer. Então a Ferroviária vai para cima do Atlético aqui de um jeito ou de outro. Esse jogo aqui vai ser uma briga de foice, cara. Um querendo subir de qualquer jeito, o Atlético vai chegar precisando vencer também. E a Ferroviária precisando vencer também. Os dois precisando vencer. A Ferroviária tem a vantagem de jogar em casa. O Atlético vem jogando melhor. A Ferroviária não perde a 4 partidas, mas são 4 empates. Então ela é um time que está conseguindo segurar os seus adversários. Segurou, por exemplo, o CRB fora de casa. Segurou o Criciúma também. Então é um time que tá lutando pela vida dela na Série B. Então o Atlético aqui vai ter um jogo bastante complicado. E cara, o Atlético perdendo ponto aqui, ele pode sair do G4 para a última rodada, tá? Se a Ferroviária segurar o Atlético Paranaense nesse jogo, pode ser que o Atlético chegue na última rodada fora do G4 por conta da Ferroviária. Então a Ferroviária vai ser muito importante na briga pelo acesso. Já contra o Operário, esse último jogo já não deve valer mais nada para o Operário e a Ferroviária pode chegar aqui já livre do rebaixamento também, tá? Pode ser um jogo que não vale nada na última rodada, mas se valer, a Ferroviária tem um jogo muito difícil. Mas como eu falei, a Ferroviária precisa apenas de uma vitória e eu focaria todos os meus esforços em vencer o Atlético, que é sem dúvida nenhuma o jogo que, vencendo, tira qualquer risco da Ferroviária cair, tá? Segura o Atlético e ela dispara, chega ao número mágico. O América Mineiro, você que ainda não deixou sua curtida no vídeo, não esquece de deixar agora, não se esquece de se inscrever, porque agora é o último time que briga contra o rebaixamento e talvez aquele
que vá ter os confrontos mais importantes contra os times que brigam no alto da tabela. Lembra que eu falei para você que o América ainda tinha mínimas chances de ser rebaixado? Então, presta atenção, a tabela do América é muito difícil. Ela pega pela frente Chapecoense, o Cuiabá, que nesse momento já não tem mais chances de acesso, e pega o Atlético Paranaense na última rodada. Então vamos lá. A vida do América é complicada. Na próxima rodada já pega a Chapecoense. E o fato do América ainda não ter atingido a numeração mágica, ainda ter mínimas chances de rebaixamento, faz com que o América precise jogar esse jogo contra a Chapecoense no nível 100 de concentração, meu irmão, porque perdendo esse jogo, o América pode ver o Atlético chegando a 40 pontos, pode ver a Ferroviária passando ele também, chegando a 43, pode ver o Botafogo chegando a 41, pode ver muitos times, o Amazonas chegando a 38, encostando ali no América. Então o América perdendo esse jogo diante da Chape seria um desastre, iria para as últimas 2 rodadas muito pressionado e contra times muito fortes, tá? Contra Cuiabá e Atlético Paranaense. O América não pode perder esse jogo. Um empate pro América, o América só precisa de um empate para chegar nos 43 pontos na numeração mágica. Apenas um empate. Então ele vai fazer de tudo para não perder esse jogo diante da Chapecoense, e isso pode prejudicar muito a vida da Chapecoense, tá? Muito. A Chapecoense empatando esse jogo pode ser ultrapassada pelo Remo, pode ser ultrapassada pelo Atlético Paranaense, não pode ser ultrapassada pelo Novo Horizontino, mas pode ficar com o mesmo número de pontos do Novo Horizontino, dependendo da rodada, né? Ou ela é ultrapassada pelo Remo, ou ela fica com o mesmo número de pontos do Novo Horizontino, porque os dois se enfrentam, né? Remo e Novo Horizontino. Mas pode ver um Criciúma chegando aos 58 pontos também, caso ela seja derrotada pro América. Então, o empate aqui nesse jogo salva o América e prejudica muito a Chapecoense. Então, esse jogo vai mexer diretamente com a briga pelo acesso, principalmente com a briga pelo acesso, porque o América para mim vai escapar de um jeito ou de outro, tá? O América vai escapar e o jogo chave para o América escapar está aqui contra o Cuiabá dentro de casa. O Cuiabá já largou de mão a Série B, depois da derrota pro Remo largou de mão, perdeu pro Amazonas, e o América nesse momento pelo futebol que tá jogando melhor que o Cuiabá, inclusive. O América, ele é favorito nesse jogo diante do Cuiabá. Então aqui é o jogo chave para o América se livrar. E na última rodada ele pega o Atlético Paranaense. Agora esse jogo aqui mexe direto com acesso também, tá? Só que, tá? Torcedor do Furacão que estiver assistindo esse vídeo, torça muito pro América chegar nesse jogo aqui já livre do rebaixamento. A chance dessa hipótese acontecer é grande, tá? Do América chegar nesse último jogo livre de rebaixamento. Quer dizer que o América vai largar o jogo de mão? Não quer dizer isso. Ainda assim vai ser um jogo difícil pro Atlético. Mas o América, pelo menos não vai estar com aquela concentração nível 1000, né? Precisando de pontos. Agora, se o América perde pra Chapecoense, perde pra Cuiabá e chega nesse jogo aqui dependendo de ponto para escapar, esse jogo vai mexer diretamente com a briga pelo acesso também. Então o América é o time que mais vai mexer com o G4, o time lá de baixo da tabela que mais vai mexer com o G4 nesse fim de temporada é o América Mineiro. Ele vai decidir, literalmente ele vai decidir quem vai subir, tá? Ele pode prejudicar a Chapecoense e Atlético Paranaense e ajudar Remo, Novo Horizontino, Criciúma ou Goiás. Então a vida do América é escapar do rebaixamento e decidir quem é que vai subir. Então, meu irmão, comenta aqui embaixo, cara, quem você acha que vai escapar do rebaixamento e qual time do rebaixamento vai prejudicar alguém lá de cima do G4. Se você quiser baixar o SofaScore, que é esse aplicativo que eu uso aqui, tem todas as estatísticas de todos os times, ó, estamos aqui na tabela do América, tem a média de posse de bola do América, tem a média de gols por partida, gols de pênalti, tem ali a média defensiva, tem muitos números. Você baixa no link que tá aqui nos comentários pro seu celular, é de graça. SofaScore é o nosso patrocinador. Tem também estatísticas dos jogadores e, cara, qualquer time que você clicar vai ter estatísticas deles, tá? Por exemplo, você clica no William Bigode, vai longe esse site, tá? Esse aplicativo você vai ficar longe, ó. Tem a média do William Bigode na carreira, os valores do William Bigode, aí tem os números dele por temporada, tá vendo? Aqui tá na temporada 2025, tem também o mapa de calor, quantas partidas, minutos por jogo, as estatísticas dele atacando, de passe, defendendo, enfim, isso tem de todos os jogadores de todos os times da Série B. Baixa aqui o aplicativo para o seu celular no link que tá nos comentários e, meu irmão, se inscreva no canal. Essa reta final de Série B você não vai querer perder nenhum detalhe aqui no canal. A gente tem vídeo todos os dias, live todas as noites. Hoje tem live pra gente simular a rodada 36. Então não deixa de ativar o sininho pra participar dessa live. Deixar sua curtida no vídeo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.